Olá, boa tarde. Vou falar um pouco aqui sobre as chamadas do concurso público de professores do estado de São Paulo. É um vídeo que muita gente aguardava e vou dizer para você, vou ser bem sincero, eu não acho que vai ter mais chamadas para este mês não. Mas vamos lá. Hoje teve chamadas do concurso aí de professores. Teve convocação de professor de português, professor de matemática, arte e química. E eu acredito aqui que fecha esse ciclo de chamadas. Porque se você for ver nas documentações anteriores a respeito das publicações, resoluções que o governo do estado de São Paulo enviou, as convocações seriam aí até o dia 26. Então, até o dia 26 de agosto, a escolha. E o pessoal vem comentando sobre um documento que alterou esse cronograma. Enfim, pelo que eu olhei no documento, a alteração que teve não foi nos dias de escolha. Foi com relação aos candidatos que foram convocados de maneira errada. Por exemplo, chamou um número maior do que era o certo. Por exemplo, do 4.000 ao 4.500, uma chamada, um exemplo. No lugar do 4.000 e 4.500, tipo, convocaram do 5.000 ao 5.500. Uma diferença de 1.000, convocando pessoas erradas. Então, a alteração que eu vi foi nesse sentido. Que alguns candidatos não foram convocados, convocaram os candidatos que estavam bem à frente. E aí o governo do estado de São Paulo fez a retificação, aí torna sem efeito a convocação daquele candidato com numeração alta e retifica, mudando a convocação para a chamada certa. Então a alteração, pelo que eu entendi, a alteração que teve foi nesse sentido, de candidatos que foram convocados de maneira equivocada e houve essa alteração. E eles mantiveram até o dia 26 a sessão de escolhas. Não teve alteração nesse sentido. Acho que teve uma republicação em algum site, e aí o site, de maneira errada, acredito, digitou 28, aí deu aquela ideia de 28, enfim, não é, pelo menos a informação que eu tenho aqui, não é isso, tanto é que eu nem coloquei no blog Colabora Concurso essa alteração, porque eu não tinha certeza e depois fui confirmar, no meu entender, o dia 26 é o último dia. Então foi a chamada que teve hoje, para comparecer no dia 26. Tá? Do português, foi do 3.950 ao 4.231. Matemática, do 4.245 aos 4.556. Professor de arte, teve mais uma chamada. 166 ao 329. E da ampla concorrência, e da PCD, do 26 a 41. E o professor de química, né, tirando filosofia e sociologia, de química também estava incluído, mas era a única disciplina que não tinha chamadas. Então, até então, era filosofia, sociologia e química sem convocações. Hoje teve convocação de professores de química, convocou do número 1 até o número 73 da concorrência e do número 1 até o número 10 da lista PCD. Então, 73 da concorrência de química e mais 10 PCD também da disciplina de química. No Colabora Concursos, você tem o PDF para baixar dessa convocação. Eu coloquei lá, tá? A convocação que saiu no dia de hoje, 21 de agosto, para comparecer no dia 26. Bom, no momento, o pessoal estava comentando a respeito se houve aumento ou não de vagas. Bom, vamos deixar uma coisa clara. Esse possível aumento de vagas foi o que a gente entende assim, que a gente puxou pelas vagas que foram disponíveis para a escolha. Tá? Mas não saiu até então nenhum documento aumentando esse número de vagas. Essa é a verdade. E nem saiu a autorização da nomeação de 15 mil. Então são duas coisas aí. Não saiu a autorização dos 15 mil e não saiu a autorização, menos ainda, de 18.900 e poucos. O que acontece? Pouco antes da nomeação, eles vão lançar no Diário Oficial, muito provável, uma autorização para a nomeação. Depois dessa autorização, aí no dia seguinte ou 2 dias depois, eles fazem a nomeação
de fato. Então, eu não vi essa autorização ainda. Então, a gente precisa aguardar a autorização de nomeações para ver o número. Por exemplo, se eles autorizarem 30 mil nomeações, beleza, chamaram 14 mil e pouco agora, os outros 16 mil mais para frente. Então, a gente depende agora da autorização de nomeações. Que número vai ser autorizado? Pode ser um número maior ou pode ser o número de 15 mil, que já era o que tinha no edital. Aí eles lançam como 15 mil e aí a gente fica na esperança de ter mais uma convocação mais para frente. O pessoal fica perguntando bastante, mas aonde que tem falando que em novembro tem uma segunda chamada? É num print de uma live do secretário, o Renato Feder, que ele fez nesse print, ele explicando das chamadas, das nomeações, nesse próprio print, que está com a imagem bem complicada, mas dá para ver mais ou menos. Nesse mesmo print tem a data, tem lá nas datas falando que em novembro teria a segunda chamada. Tá? Então acho que dá para entender que é a segunda chamada do concurso público. A gente dá para entender isso. Mas é claro, não há como sustentar que isso vai acontecer. A gente fica na expectativa de que eles sigam esse cronograma. E é aí que está. Né? Então não é algo assim 100%. É o que está de acordo com o cronograma que na live lá eles fizeram e apareceu. No momento, levando em consideração o número de vagas que foram aumentadas, vamos dizer assim, entre aspas, 75% já de convocações. Óbvio que nem todo mundo assume, muita gente desistiu, então esse número, na verdade, de convocados, no momento, juntando tudo, o número de convocados é de 14.370. É muito pouco. Mesmo para preencher 15 mil vagas, esse número não é suficiente. Primeiro que nem chegou em 15 mil. E segundo que há muita desistência durante o processo de escolha, durante o procedimento de exames médicos, o procedimento de entrega de documentos, vai ter muita desistência. Então é um número que tende a aumentar muito. Mas a gente fica um pouco preocupado se como que o governo do estado de São Paulo vai fazer isso. Eles podem querer fazer o quê? Eu acho, gente, assim, eu acho que a chamada que teve, a de hoje, foi a última, de agosto. A gente vai ficar na esperança. Amanhã a gente confirma, amanhã eu tiro a tema. A gente fica na esperança de que aconteça em novembro. Não acho que vai acontecer mais nada amanhã, nem depois, claro, pode ser que eu esteja errado. Mas é a impressão que me dá, não está um negócio assim muito, sabe? Tá meio parado. Mas o que eu temo assim é que eles esperem ter uma divulgação de desistências no diário oficial para depois chamar remanescência. Eles precisam justificar isso até para dizer por que está chamando a mais. Então tem que colocar lá pelo menos o número de inscrição dos desistentes da sessão de escolha de vagas. Então pode ser que eles façam isso primeiro para depois chamar remanescente. Não é difícil, não é impossível isso acontecer. Acho que, na verdade, no estado de São Paulo eles acabam fazendo isso mesmo. Eles publicam os desistentes, né? Quem são os desistentes. Mas às vezes eles fazem a chamada antes e publicam depois essas desistências para bater, né? Para o número bater. Mas eu temo que eles queiram primeiro lançar essas desistências para depois ir fazer chamada. Aí complica. Porque aí eles vão levantar esse número de desistência e tem que esperar a publicação. Então esperamos que isso não aconteça. Mas, uma vez, de novo, não acho que essa semana saia alguma coisa. Não acho que esse mês saia algo. Eu, assim, sendo otimista, acredito que só em novembro deve sair alguma coisa. Agora, as disciplinas que chamou mais do que o número de vagas da segunda leva. Olha só. Biologia, matemática, português, química e educação especial. Português, um detalhe.
chamou mais do que o número de vagas do edital. Deixa eu só confirmar aqui. Chamou um pouco a mais, 100 vagas a mais, mais ou menos. 100 vagas a mais, quer dizer, 100 convocações a mais, né? Não que chamou mais vagas. Então, assim, o pessoal da disciplina de português estava reclamando, baixaram o número, ó. Pelo menos em convocações já bateu o número do edital. Agora, a decepção fica aí. Educação física, parou em 605. Ciências chegou bem pertinho, né? O pessoal mandou mensagem perguntando em ciências, olha, chegou perto, 1259. Agora, mais decepção ainda é filosofia e sociologia, que não teve chamadas, e é aquela questão de não terem divulgado as vagas de escolas com essas disciplinas. Então, não acho que vai ter chamadas para essas duas disciplinas nessa semana. Acho bem difícil, porque não teve nem a publicação das vagas. E aí é preciso esperar uma publicação de vagas com essas disciplinas. E aí, quem sabe, eles mantêm pelo menos as mesmas escolas e mesmo as vagas para ter uma segunda chamada em novembro. Mas, de novo, não é certeza que em novembro vai ter, tá? É uma expectativa que a gente tem olhando o slide que o Renato Feder usou para fazer a live dele. Então é isso, gente. Qualquer outra novidade eu venho comentar aqui, tá? Eu agora à tarde vou fazer um procedimento. Você deve ter reparado aqui nessa coisinha que tem no olho, desse lado aqui. E não é uma espinha, tá? É uma coisa aí, acho que é uma verruga, não sei o que é. Só sei que o dermatologista diz: é só fazer uma cirurgia para tirar isso aí. É estética. Tá bom, então pode ser que se tiver alguma complicação, acho que não, mas se tiver o olho inchado, alguma coisa, aí talvez a gente fique 2 dias sem vídeos aí. Estou já avisando vocês antes, tá bom? É isso. E me desejo sorte. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!